pessoal, nesse vídeo eu quero estar falando sobre padrões de repetições que você tem. E esses padrões são de pensamentos, de sentimentos e de comportamentos. E aí você passa a ter o mesmo resultado. É como se você estivesse preso num looping e você não consegue sair dessa bolha. Existe uma bolha emocional que toda vez que acontece algo parecido com o que aconteceu lá no seu passado e que virou um trauma, você roda essa mesma vinheta, roda esse mesmo pensamento, sentimento, comportamento e você passa a ter esse mesmo resultado. E aí você não consegue mudar a sua vida. O que muitas pessoas não te explicam é que existe uma origem por trás de todo esse comportamento. Existe uma motivação por trás de toda essa repetição. Por isso que você não consegue mudar. Enquanto você não tem consciência, você não muda. Porque muitas vezes isso acontece de forma inconsciente. E muitas vezes você acredita que isso é normal na sua vida. Isso tem a ver com a sua personalidade, que é o seu ponto cego. Personalidade vem de máscara. Personalidade vem de uma estratégia de sobrevivência para a gente não sentir mais aquela dor original que nós sentimos lá na infância. Eu vou te explicar isso e você vai entender como que acontece isso. Imagina uma criança que era livre, uma criança que curtia a vida doidado, que podia se expressar, que tinha uma aceitação incondicional e um amor incondicional. E essa criança, ela começa a ser cobrada, censurada, comparada, criticada. Essa criança, ela começa a perder a sua infância. E muitas vezes os pais começam a criar uma expectativa muito grande nessa criança, que ela precisa ser perfeita. E essa criança, ela não quer decepcionar os pais. E ela vai perdendo a sua infância, sendo uma criança responsável, comprometida, certinha, bonitinha, mas ao mesmo tempo vai perdendo a sua liberdade e a sua infância. E ela morre de medo, então, de errar. Ela morre de medo de ser criticada, julgada. E ela cria um desejo de ser perfeita. E aí nasce aqui uma personalidade que nós chamamos de perfeccionista. Porque ela acredita que se ela não for perfeita, se não fizer tudo certo, os pais não vão amar ela, não vão aceitar ela. Então existe esse desejo muito grande de ser perfeita. E a motivação dessa criança que passa a ser um adulto, a motivação é reformar, corrigir, mudar, reformar o outro, reformar o mundo. Por que que acontece tudo isso? Porque essa criança, ela deu um significado nessa história dela, nesse acontecimento. O significado foi: papai e mamãe e as pessoas só vão me amar, me reconhecer se eu for perfeita, se eu for certa, se eu for justa, se eu for correta. E aí isso vai gerando um pensamento nesse adulto hoje, um pensamento de rigidez, um pensamento de isso não está certo, isso não está correto, isso não é justo, não existe meio certo ou errado. E ele quer se corrigir, quer corrigir o outro, quer corrigir o mundo, e o mundo não é perfeito. E esse adulto acaba se frustrando, se decepcionando, se culpando, se cobrando muito do outro. E isso vai dando um sentimento ali no coração de ira, um sentimento de agonia, um sentimento de por que é assim? E geralmente esse sentimento a pessoa até explode com uma raiva, com uma ira muito grande, acreditando que é justa essa ira, essa raiva, porque o outro fez aquilo, por que não fez o certo? E o comportamento vai ficando cada vez mais forte, que é um comportamento de rigidez, de cobrança, de julgamento, um comportamento de ressentimento, com dificuldade de perdoar, de aceitar o outro, e fica preso nesse loop. Enquanto a pessoa não entende toda essa história e não muda o significado, entendendo que ela não precisa ser perfeita, que ela pode errar, que ela pode testar, que ela pode aceitar o outro do jeito que o outro é, que ela pode ir para vulnerabilidade, para serenidade, para tranquilidade, para empatia, compaixão, que ela não precisa fazer tudo certo,
que é sempre fazendo algo que a gente aprende, é sempre errando que a gente aprende. Então, enquanto a pessoa não toma consciência disso, ela não consegue romper os seus padrões de comportamento, você não consegue mudar a sua vida. Muitas vezes você conhece um tipo 1 que tem dificuldades de entrar em ação e fazer o que tem que ser feito, porque morre de medo de errar. Acredita muitas vezes que não está pronto e aí acaba não fazendo as coisas. Tem muito medo de ser criticado, julgado, mas na personalidade ele critica e julga muitas pessoas, sempre apontando para o erro, sempre julgando, sempre criticando, e ele acaba atraindo isso para a vida dele. E aí vem a frustração, a vergonha e a culpa e fica preso nesse looping. Então você que é perfeccionista, e todos nós temos um pouco dessa personalidade, passa a aceitar as pessoas como elas são. Entenda que cada um tem o seu processo de evolução. O pior erro é você querer mudar o outro, aquilo que ele não é. Aceita que a pessoa é diferente. Aceita que a pessoa tem história diferente, que ela se comporta diferente. E não existe uma forma só de fazer as coisas. Existem diversas formas de fazer. Aceita o outro, ama o outro do jeito que ele é, cuida da sua vida, passa a compreender que o perfeito também pode ser imperfeito. Se permita errar mais, que aí sim você vai mudar a sua vida. Se esse vídeo fez sentido para você e você conhece alguém que é perfeccionista e está passando por esse desafio, compartilhe esse vídeo com as pessoas que são perfeccionistas para chegar essa mensagem no coração delas. Uma pessoa que se cura dessa dor, dessa origem, é outro ser humano. Passa a ser outro pai, outra mãe, muito mais tranquila, muito mais serena, que vai aceitar, que vai se perdoar, que vai perdoar o outro. É outra vida, é uma transformação, é uma evolução. Então passa esse vídeo para alguém que é perfeccionista. Eu sou Diogo Garcia, fundador do Instituto Ideais, sou escritor de 13 livros e sou especialista em Enneagrama. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.